Mantenha a irmandade. Minha amigos e a minha destinada lá, Preta Fish. Além de fazer mais vídeo ali, mas esse vídeo que tem nada a ver com o governo de Guiné, nem nada. Esse vídeo que eu fazer e para chamar a atenção de comportamento de certos gentes, certos passageiros durante o voo de Guiné-Bissau. Voo de TAP com de Euroatlântico. Sim, eu estava entendendo o que é que não passa, o que é que está passando na cabeça do filho de Guiné. A mim, com sabendo de Guiné, 2 dias. Aí vídeo ali na fazer lá, dia 12 de janeiro. Não sabendo de Guiné, chega ontem. Mas que com hoje é da vergonha, é vergonhoso. É vergonhoso, é difícil de entender, não está tenta perceber, não está tenta compreender. Para que comanda a nós guinenses tão negligente, tão teimoso, tem nesse ponto. Eles não fazem 3 bias com baile, né? Baile 3 bias, trazem outro. Baile terra com prazer, com trabalho, com vontade mesmo. Olha, de vai descobrir cada vez mais no país, olha. Mas que tem estado hoje durante esse 1 ano e meio com vai já 3 vezes, é que é normal. É que é normal. Guinenses que respeitam nada, guinense é um povo negligente, guinense é um povo que não respeita ninguém durante o voo. Atenção, é que é tudo. Certos gente, comportamento de certos gente durante o voo de Guiné-Bissau. Povo de Guiné-Bissau no avião, hora que fala para pera, para apertar cinto, para catirar cinto, para aguardar um bocadinho, para depois subir bem, povo de Guiné que está fazendo aquilo. Filmanha de guinenses. Lá que a Atalanta vai casar banho, para vai fazer o que ela faz. Lá que ela lembra sair de ponta lá atrás, para vai para frente, para papel com conhecido que hoje vai 50 anos, sei lá o que. Lá que ela vai lembrar papel. Tudo, mais alguma coisa. Hora que fala, avião perto da terra, para cinta, para apertar cinto, para catra cinto. Não, lá que o agacimento está com dentro do avião. A boa guinense. Que está na boa cabeça? A boa está viaja, a boa está vai Guiné, não gosta de entender. Que está na boa cabeça? Mas você fala com uma paciente, para per avião, só que avião a terra. Nem avião que a terra direito. Lá com guinenses com salanto, está pensa guerra. Guerra? Mas aquilo é guerra, não, minha irmã, e que nem um exagero. Não, vou por pensar na exagerar, que em me tipo de cobra mal e falar que aqui me tem. Não interessa a mim que se quer, que me riago quinta, veja. Vou falar que é que vou me mas que na conta você é pura verdade, guerra. A boninha avião que acabaria direito, guinense está lanta para começar luta para tirar mal, ela riba, bueno, olha para começar vai, os pedeiras está ficando gritando com o boss. Minha irmã, bom burgunho, minha irmã, guinense, bom burgunho, lá que não caça, não aprende, não tenta aprender com outros gentes. Não entende? E que custa nada, lá que não caça, lá não tem, guinenses tem avião de Guiné-Bissau, suma ser caça, suma ser quintal, suma ser propriedade. A Bosco põe funcionários que põe hospedeiras de avião, que respeitando. Com licença. Através de bom comportamento, é que respeitando, é que coopando. Aquela só que falta para coobar assim, direto. A minha coisa de Guiné, teimosia de filho de Guiné está cuidando. Mas a mim está aprende cada dia mais, está tentando entender raça guinense, está tentando entender povo de Guiné, mas não está conseguir. Mas como é que é possível ela está falando com uma pacalanta, para que usa casa, banha, o próprio boia de luz, boia aqui sinal, e não fala com uma, continua aperta cinto, lá que o guinense está desperta cinto, para ir para pupu, para ir para missão, para ir para fofoca, lá no corredor de frente. E a boca lá no corredor de frente, uma lanterna para lugar para fofoca, lá no corredor de trás. Quer dizer, na exibe, mas não exibe agora aqui dentro do avião. Lá com homens, que homens musculosos já dentro do avião também exibindo, mostrar aqui se é pito de pumba, que coisas assim. Para quê? Como a calor.
Achei muito ordinário, que a gente está fazendo muito ordinário. E filmanha grande, uma vergonha. Você não entende? Autêntico campo de índio, vou de Guiné, campo de índio, bagunça total, desrespeito total, falta de respeito. Se você respeitar a cabeça, se não respeitar a cabeça, como é que vocês não respeitam? Ai, Deus. Mas como é que é possível? Dentro do avião, voo de Guiné, caminho de padida, menino nem cana chateia. Padida lanta e toma menino, ina mara na costa na bamburão, ina fingia, ina faz menino assim, ina banal, né? Ina balança menino, como para calmar menino, menino nem cana chora durante o voo. Então, se acontece uma turbulência lá, de verdade, assim, de repente, assim, espontâneo, o que podia acontecer? Será que você está pensando naquilo tudo? Mas como é que é possível a nós tão negligente ter nem ponto? Vou respeitar a boa cabeça, vou respeitar a voz de Guiné, não respeitar, não põe vergonha no rosto. Não está vindo a falar como esses que respeitam, está cobrando, está faltando respeito, está fazendo que racismo e canada de que é mentira, tem a ver com o nosso comportamento. A nós não bruto, não ordinário, não negligente demais. Lá é que não casa, é que não quintal, é que não propriedade. Tem paciência, irmãos, bom burgunho. Bom burgunho tem paciência. Lá na voz de Guiné, lá com olha, bota sair, papai pedir hospedeira e água. A minha consim, quem que matisse bem, engana menciona nome, tem que lhes cojar, lanta, depois, olha, minha bem servitura é cabana na bai, na voz de Aeroatlântico. Mpidi água, a mim está com febre, então me mesinho, mas água que dá altura aqui na Serbi, e punta se misti café, ou que me fala não, misti água, para bem não toma mesinho, para bem com febre. Mas água que dá, que água e pouco, mbibi ma e kachigan, logo rabidan choma minjer, tokal, suma na choma, não é que está na coding, bem que para perceber como e despreza na. Suma que está na despreza outro gentes, não tocal, toque viram falar se pode vir burinha, o que é que está falando? Está falando assim como estou a falar com a minha colega, assim que respondi, né? Tom assim, tom bruto mesmo, tom bruto, para ver está ainda irritado, está irritado com o comportamento de cervejaria de guinenses lá, era vida, a boss tudo que está lá, que tem culpa de nada, bona paga, para que o que outro gente está fazendo? Tem paciência, guinense. Vou parar e filmar. Esse filmar, vou parar. Que ele é avião, que ele é boa caça. Vou parar, tem paciência. Eu vi que está passando na voz de Guiné-Bissau. Nunca chegou a olhar nenhum outro colado de voz. Porque na terra branca já que lá que tem. Porque não olha esse tipo de cervejaria lá. Porque não olha. Meninos largados, suma mato, suma Sancho na mato. Jukuta pa ali se bisuma quem está na casa, mame na telefone, tempo tudo, menino na face. Que me se e não incomoda passageiros que sentam ao lado, que eles custam atrás, é deixado assim, ó. Para fazer que me se. É tudo na voz de Guiné que está acontecendo. Ora, que é bem para racismo. Se é bem para chamar a atenção é porque que hospedeira é antipática, é porque que outro que tem educação, é porque então a nós que é antipática, a nós que tem educação, a nós que se vista, não que se comporta. Tem paciência. Ai, Deus. E tá dá vergonha, minha irmã. Se me dá vergonha, não fala boa uma coisa. E tá dá vergonha, Teddy. A mim próprio, nunca se ensina bem Guiné. Não cuida mais dos viagens. Mas outra maneira não tem, porque se maneira tem maná. Nunca se vai como. Mas é grave. Não espera que uma boa mude bom comportamento, boa sinta, boa reflete, boa pensar como que é que não casa e um avião que não paga, que eles não levam, que eles não fazem trabalho, boa comporta. Ora que fala para sinta, boa sinta. Ora que boa já pode ir lanta. No momento certo de lanta, boa lanta aquilo hora, mas não. É na vai bem, rapaz. É bem que na bem há dias, sexta, quinta-feira. Rapaz na guerra com o outro, quase na guerra, quer dizer, na referir e na discussão mesmo forte com o outro senhor, para ver de espaço lá depois mala. Ela arriba, como que aquilo é possível? Infantilidade.
Tamanha vergonha, gente tudo virei na jubi. Tem paciência, guinense, vou para filmanha. Vou para filmanha, tem paciência. Filmanha não facilita não caça, não facilita não quintal, não terra. E cá toa que gosto de ganhar conclusão como e cá toa que nós ora que vos aviões de Guiné, era Atlântico, ou tapa na Lebana, e cá tá bendito nem sequer nenhum perfume nem nada, porque ali e tipo assim é tirano de civilização que é largado na jungle. Não é sair de ser terra, de praça, é alargar, não arriba mato, não precisa de perfume, não precisa de nada, é tá te ensina a largar. E é porque tem a ver com o comportamento. Porque só na voa de Guiné-Bissau, com o como não tem direito de comprar nada dentro do avião. A minha primeira vez que não vai ter justificação que tá, para ver que e falam como a manga de tempo já que tá fazendo, falar para ver que manda boca tá fazendo. Que a nós que pecadores, a nós não precisa de perfume para comprar para levar não família, não irmãos, não amigos. Como é que está fácil, mas na outro voo de outros países já está fácil. Boa, é aquilo, tamanho e levcimento. Mas é que é culpa é de nós. Porque não apanha aqui, não apanha aviões de Guiné, não fácil, não caça, não fácil campo de Índia. Aliás, que não está fácil a própria, que está fácil lá, e que está fácil não caça. E que está fácil. Como acabou na lantana no corredor para vai sinta para fofocar lá no outro corredor eu ocupa na minhas na da passada na montrundade que eles que criou americano que americano que minher quem na corredor boca por pera to bo chiga bo casa dentro do voo de Guiné lá que aquilo tá com xungaria total de respeito que presta que serve para nada e que para ver de hospedeiras e que eles e a nós próprios passageiros de Guiné. Não leve se todo mundo não quer respeitar ninguém, não respeita a cabeça, não sei se está respeitando. Tem paciência, bom burgunho, né, irmão? Esse é um conselho. Quem que me se seta, quem que me se deixa. Mas xungaria, cervejaria não está fácil na não caça. E cá na público. Botou de alguém põe fone na orelha, e na grita alto, e na papel dentro do avião, a voz gente sentala, e na grita. E nem se dono cana lembra como a mim põe fone, não tem com papel base ou alguma coisa. Não interessam. Eles é que interessam, é que receber. Ai, Deus. Bom, olha, palavras não tem, jamais, a única que eu sai para falar, é só que os guineenses vão pôr vergonha na cara, que não fazem aviões de Guiné no campo de índio, que não fácil no caça, que não fácil no quintal, que não fácil no terra, porque no terra é campo de índios. Que não fácil, vou dizer filmanha, vou parar filmanha, tem paciência e vergonhoso. Não respeita não cabeça, não sei se está respeitando, vou parar, vou comportar direito no avião, tem paciência. Vou comportar, vou ter bom comportamento. Tem paciência. Não dá bom exemplo para que meninos que não lanta, que não te levam, não terra, notícia, não filhos, não sobrinhos. Não dá bom exemplo. Vou para. Esse dia no avião, vai bimba, eu estou já aqui, vai casa banho 50 bias. 50 bias. E que é normal. Vou parar, vou pôr respeito na cabeça guinense. Vou parar, não para cervejaria. Tem paciência. Mas como é que é possível? A mim que está conseguindo entender, cabeça de povo de Guiné, que está conseguindo entender aquilo. Avião e cabo caça, avião e cabo quintal, avião e cadê o papel, cadê o mamé, cadê ninguém de nós? Favor que está fazendo não. Se vocês que fazendo favor, cocô na boia, porque não tem ninguém onde não cai morto. Não tem. A mim bina li panjusia não com vós. Nós bota burgunho, tem paciência, vou para fazer avião, vou quintal, vou caça, porque acabou ponta, e acabou caça. Vou comporta como deve ser, tem paciência, vou ser adultos. A você que criança, nem crianças têm bom comportamento de que vós. Gente grande que está burgunho dentro do avião, não faz fita, na baia, na bim. Não faz fama, não grita, não incomoda outro, não leva seus hospedeiras, cana deixa que elas trabalham no corredorzinho, hora que elas na estrebilha, que todo mundo não lembra, vai casa de banho. Logo eles têm que ribar tudo atrás para deixar voz, vai se deixar voz e para ver racismo. Como que aquilo é possível? Eles na estrebilha, voz que tem que sentar, vou pegar e fazer esse trabalho. Hora que acabou o trabalho, esse trabalho, vou lá, vou vai. É vergonhoso, tem paciência, essa é uma vergonha.
Bom muda bom comportamento, tem paciência, bom muda. Tá bom? Que lá só com bem para falar. Beijos, preta, fiche. Bom fim de semana. Tchau. E na subido.